Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Cosmos, consultoria e controladoria. Após o vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Bora lá pro vídeo? Te ver. Foi para frontal agora? É porque para mim tá tudo preto. Tá, beleza, mas eu tô te vendo, tá? Tô te vendo e tô te ouvindo Tá. bem, tá? Pode E seguir, fique, pode seguir a tá fala. todo mundo me vendo. Eu me ver não tem problema, porque eu já me vejo todos os dias, então tá ótimo. Tá Estão me certo. ouvindo? Então vamos lá. Isso. É assim Podemos? mesmo, Carol. Live ao vivo é isso mesmo, Carol. A gente quer fazer o melhor pro pessoal, tá? As pessoas já deram joinha aí. Inclusive, tem vários amigos nossos aí. Tem uma xará sua aí, a Carolina, aí também, que está te assistindo, tá? Que é amiga nossa, de varejo. Enfim, apresenta pra gente um pouco aí da Desenvolver RH, Carolina. Como é que é a empresa? Quando é que a empresa montou? Quais são os produtos que vocês estão fazendo? Qual está sendo o seu nicho de mercado? Fala um pouco pra gente aí. Vamos lá, então. Na verdade, a empresa ela foi criada recentemente, né, com foco em gestão de pessoas. Todos os serviços relacionados à gestão de pessoas a gente oferece e a gente trabalha. Desde recrutamento e seleção até treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento de lideranças, tudo relacionado à gestão de pessoas. É uma empresa nova, né? Está aí desde abril, então a gente está inteirando aí o quinto mês que a gente está atuando como consultoria, mas já era um sonho antigo, já era um projeto antigo que eu sempre quis fazer, mas ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Mas aí agora, com a pandemia, com tudo que veio acontecendo, eu resolvi tentar, né? E está caminhando, tem dado certo. É muito bom a gente ter possibilidade de aplicar o que a gente aprendeu, né? O que a gente tem de bagagem na nossa vida profissional. E aí, quando você consegue usar isso no seu trabalho para ajudar as pessoas a terem resultados melhores, tudo isso é muito gratificante, né? Então, é muito uma satisfação pessoal muito grande. Eu cheguei a mandar para você aí um mini currículo. Você chegou a Oi? ver? Tá com ele aí? Eu cheguei a te mandar aí uma apresentação minha. Você chegou a receber? Ah, eu acho que sim, o Átila, mas não estou com ela aqui, não. Então tá beleza, não tem problema não. Gente, quando a Carol fala sobre essa questão de bagagem, ela está sendo muito humilde. Como diz o Faustão, gente é pesada essa menina aí. Ó. Vou falar um pouco para vocês sobre a Carolina, né? Ela é especialista em RH, atuando com consultoria na Desenvolve RH, com expertise de desenvolvimento humano organizacional, recrutamento, seleção e treinamentos. Isso explica as lives que você tem feito aí, fazendo lá a questão da setinha, mostrando faça isso, faça aquilo outro. Eu falei assim, agora eu entendi a desenvoltura, porque ela mexe com treinamento também, né? Bom, e ela Também. tem 10 anos de atuação em todos os subsistemas de RH, com formação e especialização em gestão comportamental, pelo IBC Coaching, metodologia DISC, MBA em Coaching e gestão de equipes pela Faculdade Anhanguera e gestão de recursos humanos na Faculdade Estácio de Sá. E ela também é Master em PNL. Practitioner, é isso, Carol? É, Master Practitioner. Ah, ok. Pesquisei um pouco sobre você. Bom, você já falou um pouco aí sobre a questão aí da empresa, da Desenvolver RH, e eu tenho aqui uma coisa a falar para você. Nessa noite, toda vez que a gente tiver que falar sobre o convidado, né? Ou sobre aquela pessoa que estiver. Olá, Elaine Cruz, um abraço para você, minha amiga. Tudo de bom para você aí, um beijão nas crianças, tá? Toda vez que você tiver, Carol, que falar sobre o processo de seleção, eu recebi aqui algumas perguntas e teve uma das pessoas que falou, inclusive, assim, olha, pode citar esse nome aqui lá, porque eu gostaria de estar até sendo aí como um exemplo lá, sugerido como exemplo. Então a gente vai estar falando, toda vez que a gente for citar o candidato, a gente vai falar que o nome do candidato é a Rosiane, tá? A Rosiane é um nome fictício de uma grande amiga que mandou várias perguntas para a gente, e o sobrenome é Almeida Vargas. Então a Rosiane é a nossa candidata. Vai citar qualquer coisa sobre o candidato, cita a Rosiane para a gente aí, tá bom, Carol? Tá Bom, bom. e de certa forma também, depois eu até te explico melhor aí as
quais são as coisas que o pessoal vai perguntar para a gente para poder ficar por dentro. Agora eu vou conseguir a vaga de emprego. Bom, uma coisa a gente tem observado, né, ultimamente tem acontecido, né, Carolina, com essas pessoas, né? Normalmente o candidato, quando entra, tem aquela questão do nervosismo, mão suando, fica cara a cara com um possível futuro patrão ou com um analista de recursos humanos, né? Ou como você já me acompanhou em outros momentos, com o analista, né? Ou com o gerente na área de controle de gestão, que vai fazer algumas perguntas sobre o mercado financeiro, né? Sobre toda aquela abordagem que você já me acompanhou ali já fazendo. E em cima disso, né, a entrevista de emprego que era uma coisa comum, mas com a pandemia e a necessidade do isolamento social, o processo acaba sendo totalmente adaptado. E também migrou para a internet. Então, de um lado, a facilidade da segurança biológica, mas de outro lado, os riscos. Será que funciona mesmo? O que você tem visto aí, Carol? Fala um pouco para a gente aí sobre essa questão dos testes, né, que você consegue fazer, a percepção. Você, enquanto especialista de RH e que tem aí uma vasta bagagem, o que você pode falar para mim assim, o que você mais sentiu de diferença dessa situação do presencial para o online? Fala um pouco disso para a gente. Bom, na verdade, eu acho que antes da gente entrar nisso, é importante a gente reforçar alguns pontos em relação ao RH como um todo, né? Já não é de hoje que o RH vem passando por uma transformação, né? A gente tem deixado de ser uma área burocrática para se tornar uma área estratégica. Então, essa tem sido a transformação do RH já há algum tempo. Hoje em dia, você escuta falar sobre RH 4.0, onde você percebe que não necessariamente a tecnologia seria o centro, mas sim as pessoas que estão por trás da tecnologia, ou seja, o ser humano. Cada vez mais se fala nas soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, essa transformação, ela já vem acontecendo antes da pandemia. E aí a gente percebe que com a pandemia, algumas coisas foram aceleradas e aí a gente fica ainda na incerteza do que será daqui para frente. Isso aí a gente só vai saber daqui a um ano, quando a gente fizer uma live de novo para falar do mundo pós-pandemia, porque ainda é muito incerto, mas a gente já consegue perceber muitas mudanças de comportamento, de processos. A gente vê as empresas, nesse momento todo, a quantidade de empresa que passou a atender 100% home office. E aí, assim, algumas empresas, inclusive, não tinham infraestrutura de TI para atender, tiveram que se adaptar, tiveram que se reinventar. Um dos profissionais mais cotados nesse período, inclusive, foi o profissional de TI. Foi a maior procura, foi esse profissional, porque todas as empresas que não estavam ainda nessa onda de transformação digital tiveram meio que entrar na correria, ou seja, coisas que estavam previstas para acontecer há 1, 2 anos, 3 anos, aconteceram em 30 dias, né? Tipo, esse cenário do home office, por exemplo, ele foi muito rápido para todo mundo e foi um susto muito grande para todos, né? Afinal de contas, a gente não liga só um botãozinho ali e vai fazendo as coisas no automático. Somos pessoas e aí tem todo um cenário por trás disso. É complexo, não é tão simples, né? Mas voltando para o foco do recrutamento e seleção. Eu trabalhei numa empresa, eu venho de uma empresa onde o processo seletivo já era feito, boa parte, online. Entrevistas online. E aí chegava um determinado momento onde a gente tinha o contato com o candidato, porque eram empresas que tinham em várias localidades. Então, às vezes, a pessoa estava lá em São Paulo e a gente estava aqui em Minas fazendo a entrevista. Então, eu já conheço um pouco esse cenário. Só que agora é 100% online, né? Tipo, hoje em dia, agora as coisas estão começando a normalizar, a voltar um pouco, mas ainda assim, você não vai tirar uma equipe de candidatos para fazer uma dinâmica numa sala. Hoje você não faz isso. Você vai fazer o processo, a entrevista por vídeo, você vai fazer a aplicação de testes, você vai enviar por e-mail, e aí você vai fazendo todas as etapas online e talvez a última etapa, se possível, você tenta marcar presencial, né? Mas a maioria das empresas hoje está aí 100% online. E aí vem todo esse receio, né? Tipo, será que vai dar certo? O que a gente vai perder
quando a gente faz esse processo online, né? E o feeling do recrutador, de olhar no olho, de sentir, recrutador tem um pouco disso, né? A percepção do outro. Como que isso fica nesse processo online, né? Será que a gente vai conseguir ter essa percepção, né? E aí vem os desafios de como seguir nesse processo, né? Eu utilizo muito a avaliação comportamental. Eu acho que é uma ferramenta muito boa que nós temos a nosso favor, né? A gente tem no mercado plataformas de recrutamento e seleção que te entregam um candidato quase o candidato ideal, digamos assim, né? Ele anuncia a sua vaga, ele vai anunciar a vaga do mercado, as pessoas vão se candidatar, e aí, quando elas se candidatam, elas já entram para o teste comportamental, já fazem o fit cultural da empresa, tem algumas perguntinhas chaves, e aí ele já filtra esse candidato e passa para o recrutador o candidato mais aderente à vaga, os candidatos, né, mais aderentes à vaga. E aí, com isso, você ganha tempo. E aí você tem, por exemplo, antes você ficava um tempo muito grande fazendo uma triagem, fazendo uma avaliação, você ganha esse tempo para conseguir ser um pouco mais estratégico, né, aquela mudança de chavinha que eu falei no início, e aí foca exatamente nos candidatos que têm uma aderência grande ao perfil da vaga, à empresa. Hoje em dia, isso é extremamente importante. A gente precisa olhar os valores da empresa e os valores do candidato, porque foi um dos meus primeiros posts, inclusive, na minha página, que é o match perfeito, né? Quando a gente encontra o candidato certo e o candidato encontra a empresa. E isso não é tão simples de acontecer. Quando a gente consegue fazer isso, a gente tem aí uma possibilidade de ter um colaborador satisfeito, entregando um resultado por muito tempo, porque ele está onde ele queria estar, né? Então, é um desafio. Hoje em dia, mesmo quem não tem as plataformas aí 100% online, que fazem todo esse processo que eu falei, é super possível a gente conseguir fazer o processo online, né? Eu estou começando, não tenho ainda uma plataforma que faça todo esse trabalho a meu favor, mas eu faço 100% online. Então, assim, eu faço a entrevista por vídeo, eu envio os testes comportamentais por e-mail, ele me retorna, e aí quando ele me retorna, eu faço toda a avaliação dele, eu uso muito, eu olho o LinkedIn, eu olho o Facebook, para ver mesmo como que é o comportamento desse candidato. Costumo fazer ainda mais uma etapa de entrevista, para ter certeza, para aí sim eu passar para a última fase, que seria a fase com o líder, com o gestor, né, com a pessoa que vai contratar. Então, assim, lá na última fase, e mesmo assim eu tenho feito isso agora, porque até pouco tempo, até a última fase estava sendo feita online, por vídeo, a gente fazia todas as etapas, inclusive a integração estava sendo feita por vídeo, né, por Zoom, estava utilizando bastante o Zoom aí. E aí vem todo aquele, como que a gente vai receber o colaborador online, né, tipo, não vai ter ninguém para recebê-lo presencial. Até pouco tempo atrás tinha muita empresa que estava assim. Agora estão melhorando, já tem algumas funcionando, né? Mas até pouco tempo não tinha. E aí você cria toda uma estrutura da pessoa receber em casa o kit da integração, né? Uma caneca de boas-vindas, tá marcado certinho para fazer uma integração dela por vídeo. A gente está aqui, a gente viveu esse exemplo agora. Né? A tecnologia, ela é uma ferramenta excelente, mas ela deixa a gente na mão de vez em quando. Por exemplo, eu estou vendo uma tela preta, né? Então, assim, nem sempre ela vai funcionar 100%. E aí, assim, como que a gente lida com isso? Deixa eu te falar uma coisa, Carolina. Quero aproveitar aí o briefing do que você está falando e agradecer aí a presença aí do Thiago do Boc, nosso amigo também aí da área de varejo, tá? O senhor Carlos Macedo, que está conosco, inclusive o Carlos Macedo é um grande empresário da área de logística, e eu falei muito de você para ele com relação ao apoio da área de RH das empresas dele aqui na nossa região da Zona da Mata. Está aí agora conosco, aí ao vivo, te assistindo, tá bom? Bom, a Rosiane que eu te falei, que é a nossa candidata virtual aqui, a Rosiane Almeida Vargas, ela falou assim, olha, para quem está procurando emprego, as entrevistas virtuais têm sido vantajosas, né? Na opinião da Rosiane, a questão do deslocamento até o local da avaliação costumava ser um empecilho, né, para alguns.
E, de certa forma, se a pessoa está buscando um serviço, né, e tem que pegar ali 2 ônibus, Uber, táxi, para poder chegar em algum local, dependendo do distanciamento, né, isso sim pode ser um empecilho. Coisa que o Sim. fato de fazer, né, essas avaliações, primeiro contato ali, pelo menos ali, virtual, já é um custo a menos para essa pessoa, já é um gasto a menos para essas pessoas num Sim. processo de incerteza, né? Uhum. Eu acho que E, assim, eu acho que essa parte da entrevista é uma coisa que fica. Eu acho que isso não vai embora pós-pandemia, não. Eu acho que essa etapa de fazer a primeira entrevista por vídeo é o que eu falei. Eu já venho de uma cultura que já estava fazendo um pouco isso, para justamente evitar um pouco de deslocamento. Então, assim, eu acho que é muito válido e acho que faz sentido sim, facilita para as pessoas. Hoje em dia, a gente tem uma outra coisa que está começando no mercado, que é o vídeo currículo. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é quando a não, pessoa isso é ela novidade para grava gente. um vídeo. Hoje em dia, assim, você pode enviar o currículo, acho que ele ainda não descarta, mas já tem empresas fazendo processo seletivo e uma das etapas é o vídeo currículo. A pessoa faz uma apresentação das habilidades, da competência dela, da trajetória dela, rápida, não pode ser longa, no máximo 2 a 3 minutos, falando rapidamente o que ela fez, o que ela formou, assim, né, quem ela é ali profissionalmente, para o recrutador. E assim, aí você percebe, né? Olha que bacana, isso daí já é mais um avaliador para o recrutador observar. Então, por exemplo, você já consegue visualizar a comunicação do candidato, se ele tem uma desenvoltura legal, sabe? Então, assim, você vê que os processos, eles vão se ajustando mesmo para que a gente consiga ter assertividade mesmo no cenário 100% virtual, entendeu? Você vai achando alternativas para tentar avaliar aquilo que precisa ser avaliado no candidato. E eu acho que isso que é bacana, isso não se perde. Muito bacana isso daí. Essa questão do isolamento, então, a entrevista pode ser feita pelo candidato de onde ele estiver, né? E aí vem os outros empecilhos, Carolina. Às vezes a pessoa está afastada, a gente que viaja aí, visita clientes, empresas em determinadas regiões aí, no nosso caso, que é uma região mais montanhosa, que é a Zona da Mata, vez por outra você está em um local onde você não tem redes, né, de celular, ou a questão da internet móvel não funciona bem, né, ou um operador ou outro. Então, assim, ainda assim fica essa questão aí de conseguir essa abrangência, né, essa capilaridade aí a todos os candidatos que poderiam participar daquele processo. Isso é um desafio, sim, mas eu também acho que é fácil, às vezes, de ser solucionado pelo candidato. Quando eu encontro esse tipo de situação, aí vai muito do recrutador também, né? Eu acho que tem que ter uma flexibilidade boa aí do recrutador nesse sentido, porque o fato da pessoa não ter um sinal legal de internet não quer dizer que ela não tem interesse na vaga. Ela só não tem condição de fazer a entrevista naquele momento. Então, assim, por isso que é sempre o primeiro contato, né? Você liga, você manda um WhatsApp para agendar um horário com a pessoa, para que naquele horário ela esteja realmente num local. E aí, quando eu envio o convite, eu costumo colocar umas orientações, assim, ó, procurar um local que não tenha barulho, que o sinal da internet funcione bem, a pontualidade. Então, é legal a gente, às vezes, dar essa direção para as pessoas. Algumas pessoas estão se ambientando. Eu fiz agora recente, foi ótimo. Eu fui fazer um processo seletivo, fui entrevistar uma pessoa, e já é uma pessoa, não vou nem falar que tem uma idade maior, não, porque não tem, é uma pessoa jovem, mas talvez pouco ambientada com a tecnologia. Na hora que eu liguei, eu já tinha agendado a entrevista, né? Eu agendei um dia antes. No momento que eu liguei, ele se embananou aí um pouco, tipo eu aqui com a câmera que não estava funcionando, ele Não, não isso conseguiu. acontece. Ainda não está funcionando para mim, não, mas tudo bem. E aí eu tive que. Ô, Carolina, Oi? deixa eu só transparecer aqui uma coisa aqui, porque nós estamos dando a dica para o candidato, né, de se preparar para poder fazer a entrevista online. E é quando você cita essa questão da câmera que neste momento aí falhou, é importante que quem esteja nos ouvindo saber que, olha, momentos antes eu e você testamos, estava tudo ok, funcionando. Então, É, assim, a gente fez exatamente o que o candidato deveria fazer, né? exatamente.
Mas aí o que que ele fez? É por isso que eu achei bom, assim, achei legal, porque ele tentou achar uma forma da gente conversar. Então ele me pediu 1 minuto, foi para dentro do carro para ver se ele conseguia, e aí eu liguei de novo. Não conseguimos, realmente não deu muito certo, mas aí, assim, eu entendi também o que que estava acontecendo e marquei para o dia seguinte. Ele viu um horário que ele estaria em casa, que seria melhor, e a gente conseguiu fazer a entrevista do candidato. Mas são coisas que podem acontecer, né? A Bia Veloso está mandando uma mensagem aí, cara, uma pergunta. Enquanto eu falo aqui, vê se você consegue estar fazendo aí a resposta Uhum. para ela aí. A outra coisa também que a Rosiane Almeida Vargas falou para a gente é o seguinte, vocês têm algumas dicas, né, do que deve ser feito? A Carolina começou a falar. Então, assim, uma das coisas também que a gente pesquisou e verificou é o seguinte, prestar atenção em todos os dados do cadastro. Quando a empresa tem essa questão... Olá, Carolina Tancredo, um abraço para você, minha amiga. Então, quando a pessoa tem aí os cadastros, né, na plataforma da empresa, né, e vai fazer aquele preenchimento, é de suma importância que ela preencha os dados corretamente. Uma das coisas que muitas das vezes acontece é preenchimento do e-mail ou do telefone errado. E aí, quando o pessoal do RH verifica lá o currículo da pessoa e vai tentar entrar em contato, não consegue. A outra coisa é a questão de checar as caixas de e-mail. Né? É bom que a pessoa tenha o hábito, né, de fazer ali em determinado momento do dia a abertura das suas caixas de e-mail para poder estar dando a resposta. Que possa ser um horário na parte da manhã, um horário na parte da tarde, no final do expediente. Ela vai ver o melhor horário para ela. Mas é importante que ela não passe muito tempo sem fazer a abertura das caixas de mensagens dela. Uma vez em Com que certeza. ela colocou no cadastro dela aquele e-mail como sendo uma forma de contato da empresa para com ela, né? Uhum. Eu acho que o contato ele é essencial e as pessoas precisam ter muita atenção nisso mesmo. Isso. Outra coisa também interessante, Carolina, é a questão assim do. Você falou sobre a questão do processo pós-pandemia, né? Que algumas coisas vieram para ficar e principalmente nessa área de RH vão ficar. Eu acredito até que o seguinte, os processos tendem de agora para frente a ainda enriquecer ainda mais, a melhorar. Possivelmente Sim. novos softwares estarão disponíveis no mercado, outras plataformas online, né, mais robustas que permitam o candidato participar de processos de dinâmica, né, com outras pessoas, interagir, de modo que o especialista de RH possa estar avaliando aquela pessoa. Né? Quando eu Uhum. citei para você do empresário que está aí nos assistindo neste momento, Carolina, convidado para essa live, é exatamente isso. Ele tem diversas empresas em diversos pontos do país, né? São cerca aí de 12 ou 17 pontos espalhados pelo Brasil, desde o Nordeste até o sul do país. E eu citei para ele, a Carolina Freitas, ela consegue fazer os seus processos de seleção serem ainda mais dinâmicos, né? E consegue dar uma finalização a esse processo com eficiência melhor pela bagagem que ela já tem. Ela tem vários testes na área, então ela consegue usar as várias ferramentas que ela tem no que tange a pessoas para poder definir para você 2, 3 candidatos que possivelmente seriam os mais bem indicados para aquela vaga. Então, assim, uma entrevista final com o gestor da área ou com o proprietário da empresa já seria já com aquela pessoa que estaria bem indicada para aquela situação, evitando assim que essas pessoas, os gestores ou empresários, né, não vou dizer percam seus tempos, mas evitando assim que eles possam evitar, né, a questão ali da É, demanda de tempo com um possível candidato que não é o mais indicado para aquela vaga, né, e vá se descobrir nesse momento da conversa com ele. Essa é a importância do trabalho, gente, da Carolina Freitas. Esse trabalho, assim, que ela faz é uma coisa muito rica. Eu conheço aí a questão aí do trabalho da Carolina, como eu já citei aqui hoje, né? Temos aí outros amigos aí seguindo a gente aí na live aí, vários amigos nossos aí do varejo. Um forte abraço para todos vocês. E a Carolina está aqui fora conosco aqui, eu vejo ela no dia a dia, esse trabalho para ela, essa desenvoltura dela, e é um trabalho muito bem realizado. Então, esse vídeo, Carolina, juntamente com aquele primeiro que a gente fez a apresentação, eu vou juntar os dois, tá? Uhum. Todas as lives que a gente faz, eu deixo disponível aqui no IGTV por durante 1, 2 dias, mas depois eu baixo elas junto e coloco no canal da Cosmos Consultoria. Então, esse vídeo vai Legal. estar lá. Quem assistir esse Pode. vídeo depois, ou vier assistir amanhã depois no canal da Carolina,
pode ter certeza que é o seguinte, entre em contato com ela no site dela, né, ou através do celular dela, as plataformas que ela vai estar falando aqui no final. Inclusive, Carol, se você quiser depois deixar escrito aí suas plataformas, seu telefone de contato, para quem assistiu o vídeo depois, fica mais fácil aí de estar pegando aí o seu contato. Então, quem assiste Sim. esse vídeo lá na plataforma no YouTube, perceber o seguinte, olha, essa pessoa está aqui na região da Zona da Mata Mineira, os empresários que estiverem aqui assistindo, é uma pessoa que eu posso contar no meu hall de profissionais terceirizados na área de RH. Lucas Dombrosio, meu amigo do peito, um forte abraço para você, meu irmãozão. Bom, Carolina, me fala aí então um pouco mais então. Esse processo pós-pandemia, você falou um pouco sobre RH 4.0. Você gostaria de falar um pouco sobre isso para a gente? Deixa só, antes de eu entrar nesse assunto, responder a pergunta da Bia aqui, perguntando do processo, que ela pergunta se isso vai permanecer ou tende a voltar ao normal, seria algo essencial. Eu acho que eu falei um pouquinho disso no início. Eu acredito que não volte ao que era, e eu também acho que não deve voltar. Eu acho que a gente teve ganhos nesse processo muito bacanas. A gente estava falando aí sobre essas plataformas que fazem todo esse trabalho, e é muito legal, porque o processo ele acaba sendo muito mais assertivo. Outra coisa que está começando a acontecer são as feiras de empregabilidade, né, as feiras online de empregabilidade, onde o empregador vai lá, anuncia uma vaga, e aí as pessoas que estão buscando essa oportunidade têm a possibilidade de se candidatar a essas vagas, tudo de forma online. Então, assim, isso tudo agiliza o processo, facilita para a gente poder filtrar. Então, eu não acho que deva acontecer 100% como era antes. Eu acho importante o contato pessoal, né, o olho no olho, eu ainda acho isso importante, sim, mas ao mesmo tempo eu acho que nós tivemos muitos ganhos com isso, então eu acho que voltar 100% ao que era, não acho que seja o melhor caminho. E eu acredito que não volte, não, eu acho que as coisas vão permanecer. Perfeito. O Sr. Você Carlos, quer você... que... Desculpa, Certo. você quer que eu responda as perguntas agora ou deixa mais para o final? Carolina, você fica à vontade, como você quiser fazer. Eu sempre falo isso com os candidatos. Se quiser ir respondendo agora, se quiser deixar para o final, se tiver alguma resposta que você queira passar depois por e-mail. A gente já está chegando aqui já na quarta fase da nossa live, porque nós temos aí um Uhum. teto de 50 minutos do Sim, Instagram, sim. então nós estamos aí aproximando aí para os 10 minutos finais. O Tá. Sr. Carlos fez uma pergunta lá: como avaliar psicologicamente um candidato via online? Como ter essa sensibilidade? Apenas visual em vídeo? Teste comportamental. Hoje, os testes, eles são a base de tudo, né? Você envia os testes, a partir dos testes a gente tem uma análise de perfil comportamental do candidato e depois, normalmente depois dos testes, eu costumo fazer as entrevistas por competência, que aí estão ligadas mais ao perfil da vaga. E aí a gente consegue cruzar as informações de competência, de habilidade para a vaga com comportamento. Né? Então, eu acho Certo. que isso fecha o processo, tá? Perfeito. Um abraço aí para Bia Veloso e para Maria Cristina Martins, que está conosco aí acompanhando. Carolina, Fernando está os nossos... perguntando sobre livro que pode aprimorar o desenvolvimento pessoal. Eu acho que tem Perfeito. vários livros no mercado que podem fazer esse trabalho. Eu vou deixar uma indicação aqui, que eu acho que assim, todo mundo devia ler esse livro em algum momento, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela é fantástica no quesito de desenvolvimento e de falar de habilidades humanas. Então, assim, é sensacional esse livro, acho que vale muito a pena para começar, porque aí quando você começa a ler esse livro, ele te provoca uma reflexão de autoconhecimento, e aí quando você se percebe, você começa a entender o que eu posso melhorar, o que eu posso desenvolver, né? E aí você segue por esse caminho. Acho que Excelente, foram todos. Carolina. Excelente. Bom, nós estamos indo aí para os últimos 5 minutos, tá bom, Carol? E você Tá ia bem. falar um pouco aqui sobre o RH 4.0. Uhum.
Na verdade, eu falei um pouquinho dele no início, né? Porque hoje ele traz justamente essa transição de ser o RH burocrático, né? E se tornar um RH estratégico, que é o que mais é falado hoje em relação a recursos humanos. E eu acho que é a maior transformação que o RH tem passado. O RH 4.0 seria uma nova transformação do RH, mas eu, de verdade, eu tenho as minhas dúvidas se essa realmente será essa transformação, mas tudo indica que sim, né? Que é olhar muito para o ser humano, para quem está por trás daquela tecnologia toda, não é só a tecnologia como foco, mas o ser humano que está por trás disso. Né, cuidar daquela pessoa ali, né? Por isso se fala tanto em habilidades comportamentais, fala que o ser humano do futuro é quem conseguir ser humano mesmo. Então, assim, hoje em dia isso está muito aflorado, acho que é o caminho sim, porque a técnica ela é muito mais fácil de ser desenvolvida do que o comportamento. Né? É uma frase que eu uso sempre, você contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Então, é muito mais fácil a gente contratar uma pessoa que tem um comportamento com o que eu preciso para a empresa, que aí entram os valores, a estratégia, e treinar essa pessoa tecnicamente do que eu tentar fazer ela caber dentro daquilo dali que eu tenho na empresa. Então, assim, é muito mais difícil, o desafio é muito maior e demora muito mais tempo. E gasta mais dinheiro, inclusive, né? É isso aí, Carol. A gente contrata a questão comportamental da pessoa e desenvolve as habilidades dela, né? Dentro das rotinas dela. Bom, gente, eu vou passar aí, Carol, para você uma palavra final, para você deixar uma mensagem. Eu sempre pergunto aqui para os consultores e para os amigos que assistem as lives, né? Qual seria, assim, a frase de reflexão final que a pessoa gostaria de deixar? Mas antes disso, eu quero citar o seguinte. Olha, siga aí, pessoal, o Instagram da Carolina, que é o Desenvolver RH1, tá? No Instagram. O meu é o Cosmos _ Consultoria. O LinkedIn da Carolina é o RH Potencial Consultoria. @gmail. E esse é o LinkedIn, né? RH Potencial Consultoria. Não, esse é o e-mail. Esse é o e-mail. O e-mail também é RH Potencial, Carol? Perfeito. Isso. O telefone de contato da Carolina. Desenvolve RH no LinkedIn, também consegue localizar. Perfeito. O telefone de contato da Carolina, então o código de área é o 032 98435 6995. E o meu é o 032 98835 9608. Esses vídeos que nós estamos colocando vai estar disponível aí depois aí no canal da Cosmos no YouTube, Cosmos Consultoria. O meu e-mail, caso alguém queira mandar alguma pergunta que a Carol não tenha respondido aqui, ela possa responder depois, é o atendimento@cosmosconsultoria.com.br. Carolina Freitas, fala para mim agora, qual é a reflexão, a frase que você gostaria de deixar para nossa candidata Rosiane Almeida Vargas, né, que vai participar do processo de seleção, né, e possivelmente você vai ser especialista e que vai estar com o currículo dela na mão daqui a alguns dias. Qual a dica que você deixa para ela? Bom, para a Rosiane, é o que eu falo sempre em tudo que eu vou dar de dica em relação a currículo e entrevista. Primeiro passo é acreditar no potencial dela. Se ela não acredita no potencial dela, ela não vai convencer ninguém disso, né? Então, eu acho que é a primeira coisa. O resto vai dar certo, né? Agora, para o que a gente está vivendo hoje, para o tema que foi aí a nossa live, eu acho que a gente não tem nenhuma resposta pronta. Eu acho que estamos passando por um momento de transição. E a gente tem desafios grandes aí por vir ainda. O que nós podemos fazer é nos preparar, é buscar conhecimento, é tentar entender um pouco de tudo que está acontecendo, as tendências, tudo que alguns países já fazem para a gente tentar implementar, mas não tem uma receitinha pronta, né? Então é a gente tentar se preparar mesmo e estar muito atento ao que o mercado está nos dizendo. Perfeito. Pessoal que me segue aí nas quinta-feiras, às 8 horas, eu já deixo avisado aí que a agenda da próxima live, eu estou aguardando aqui a confirmação. A gente tem aí com um consultor da área de tributária, um contador, e um contador, doutor da FGV, para a área de orçamentos. Eu estou só aguardando só antes de citar o nome das pessoas que vai estar conosco aí
na próxima quinta-feira. Então, Carolina, a pessoa estando aí motivada, né? Estando aí em alta consigo mesma, confiante nela mesma, é importante também que ela aproveite esse momento agora de que ela esteja em casa ou de recesso, né? E busque participar de lives como essa para se instruir, né? Palestras, tem vários cursos gratuitos com Tem muita certificação, coisa. né? Aproveita para poder estar lendo aí bons livros, né, da área dela, se for uma área técnica específica, para ela estar se capacitando, né, e se desenvolvendo cada vez mais. E é Isso muito aí. importante também que as pessoas fiquem antenadas ao que está acontecendo no mercado, né? Se for alguém, por exemplo, na área de finanças, se for alguém, né, nessa área de controladoria, nessa área orçamentária, é de suma importância estar por dentro dos indicadores de mercado que estejam acontecendo, né? Carolina, muito obrigado pela live dessa noite, né? A gente termina aqui com aquele gostinho de quero mais. Eu espero que eu possa contar com você aqui conosco aqui nas quinta-feiras mais vezes, né? Com certeza, pode chamar. Deixo aberto para você, o convite já está feito. Deixo Tá aberto para bom. você, tá? Olha, Átila, na quinta-feira X eu gostaria de estar falando sobre o assunto tal, tá? É só você falar com a gente, deixo aberto todos os canais aqui da Cosmos aqui, eu sempre compartilho isso com todas as pessoas aí que nos seguem nas redes sociais, tá bom, Carolina? Mais Depois uma a gente vez, pode muito fazer depois a gente pode fazer uma enquete com os nossos seguidores aí, ver o que eles querem saber. excelente ideia, excelente ideia. A gente vai fazer isso sim. Bom, mais uma vez eu agradeço a você, agradeço a todos que estão aí assistindo aí esse vídeo depois no YouTube. Quem assistiu no YouTube, deixa o like. Quem assistiu aqui pelo Instagram, muito obrigado pelas participações aí ao vivo, tá? Foi importantes contribuições, as perguntas também foram feitas. E a gente se vê na próxima quinta-feira, tá? Mais uma vez, Carol, muito obrigado por você, tá? Obrigada a Tudo de bom você. aí. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada, gente. Tchau, boa noite.